eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Se você tiver uma Bíblia aí pertinho de você, gostaria muito que você abrisse a palavra de Deus e lesse comigo aqui na carta do apóstolo aos Romanos, livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 12. O que diz a palavra de Deus? Filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Diga glória a Deus. Meu Deus, que maravilha. Eu quero ler todo esse capítulo 8 com você agora de manhã. E esse capítulo 8, ele é tão precioso. Ele traz tanta coisa linda. Ele nos dá tanta esperança. Que quando eu leio esse capítulo, o medo sai do meu coração. Todas as pessoas, elas têm algum tipo de medo na sua vida. Uns têm medo de morrer, outros têm medo de ficar endividados, outros têm medo da velhice, outros têm medo de ser abandonado, outros têm medo de ficar doente, outros têm medo de perder o que tem. São tantos medos que o ser humano, a carne, a nossa parte humana, a nossa parte carnal, ela produz na nossa mente muitos medos. Medo de cobra, medo de gente. Que é pior, que tem umas pessoas que é pior do que cobra. Faz mais mal do que uma cobra. E por aí vai. E a palavra de Deus diz que nós não devemos ser guiados pelo medo. Porque se formos guiados pela carne, nossa carne, nós vamos caminhar para onde? Para a morte. É o que diz aqui, no versículo 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificaremos os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A nossa carne que gera esse medo, a nossa parte humana, os nossos pensamentos e as circunstâncias que nos atemorizam,
precisando. Porque você já viu alguém passar uma coisa ruim, você não quer passar por aquilo ali. É natural do ser humano você ficar com medo. É só você ouvir uma notícia ruim, de algo ruim que aconteceu em tal lugar, você vai querer ir naquele lugar? Jamais você vai querer. Se você ouviu falar que uma pessoa é ruim, você não vai querer se aproximar daquela pessoa. Porque você, lá no fundo da sua carne, vai temer. Mas nós não devemos ser guiados pelo medo, nem pelas obras da nossa carne. Porque a carne não produz só o medo. Ela produz prostituição, ela produz vícios, ela produz intrigas, fofocas, ela produz todo tipo de males. Está na natureza carnal, mas o Espírito de Deus, que é a mente de Deus, que é a pessoa que mais conhece a Deus, porque é íntimo. Assim como o homem tem um espírito, e o nosso espírito representa nós, assim também o Espírito de Deus representa Deus conosco. Deus conosco. Ele é a pessoa de Deus conosco, que habita na vida daquele que não anda mais segundo a sua carne, mas está se deixando moldar pela vontade, pela palavra de Deus. Aí o Espírito de Deus vem fazer morada dentro de nós e ele passa a guiar a nossa vida. Guiar também os nossos sentimentos, nossos pensamentos. Isso leva-se muitos anos. Trabalhar do Espírito Santo em mudar a nossa mente, a nossa mentalidade e nos curar. Porque são muitos os traumas das coisas que a gente já passou ou já ouviu alguém passar. Tem traumas que você carrega na sua vida que é fruto das coisas que você viveu lá na sua infância e na sua juventude ou na sua idade adulta, que deixou marcas. Aí o Espírito Santo vem morar dentro de nós e começa o trabalho de nos curar. E aonde é que ele cura? Quando nós nos expomos à sua presença. Cada vez que você oferece o seu culto racional, que está aqui no livro também de Romanos, no capítulo 12, no momento do culto, a nossa mente vai sendo transformada pelo poder de Deus. E essa mente transformada vai nos levar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é gradativo, é um processo longo, demorado. E Deus faz isso de propósito, porque é como alguém que sofreu uma queimadura por todo o seu corpo. E o tratamento tem que ser devagar, porque a pessoa não suporta a dor do processo. Porque cada vez que Deus vai mexer numa área da nossa vida que tem traumas, marcas, dores, isso dói. E tem muitas dessas dores que a gente nem sabe que tem.
E aí o Espírito Santo vai nos guiar com a sua presença, com a sua palavra, e vai testificar dentro dos nossos corações que nós não fomos criados por Deus para viver cheio de medo e nem para ser guiado pelo medo. Ele vai nos ensinar que nós temos um bom pai, um papaizinho. Porque para muitos Deus é Jeová, para muitos Deus é Jeová Jiré, para muitos Deus é o grande El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Para outros, Deus é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Mas quanto mais íntimo do Espírito Santo você vai se tornando, o Espírito de Deus vai te dar essa certeza no teu coração que nós somos filhos de Deus e que Ele é nosso papaizinho. Ele é nosso pai. Independente de você ter um pai vivo ou não. Deus, Ele não quer ser chamado de pai. Ah, meu pai é Deus. Só quando o teu biológico morrer. Aí a pessoa diz, ai, quem vai ser meu pai agora? Meu pai morreu. Quem vai ser? Vai ser Deus. Precisou morrer para poder Deus tomar o lugar dele. Mas Jesus veio para nos dizer que não precisa ser assim, dessa forma. O Espírito Santo foi enviado por Deus também para nos ensinar que não precisa alguém morrer para a gente colocar Deus no lugar dele. Deus é nosso Pai, ponto final. Eita glória! O Espírito de Deus, Ele clama dentro de nós. E é por isso que eu não tenho vergonha de falar bem alto que Deus é meu Pai. Essa última música que tocou é uma das minhas favoritas do momento. Porque ela é linda. Deus dá uma canção dessa para um adorador cantar. E se precisar é só chamar, eu sou teu pai. Oh, coisa linda de se ouvir. Nós é para andar apresentando nosso pai para todo mundo. Olha, esse aqui sabe quem é meu pai. Esse aqui é meu pai. É isso que eu estou fazendo para vocês hoje. Com vocês hoje aqui. Eu estou apresentando para vocês o meu pai. Porque se você vê Deus dessa forma, nada vai te faltar, nada. Davi, ele abriu a boca e diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu vou abrir minha boca e vou dizer, o Senhor é o meu pai e nada me faltará. Mas muitos têm dificuldade de clamar. Somente aquele que tem o Espírito de Deus vai falar isso bem alto e com confiança. Porque essa é a maior verdade que nossos ouvidos podem ouvir. E a melhor notícia que alguém podia nos dar. Porque nós sendo pobres, cego e nu, não tendo nada para oferecer para Deus de que presta. E Ele pega nós todos sujos, fedendo, por dentro e por fora, e bota no colo e diz, vem cá meu filho, eu sou teu pai. E acabar, tem gente que tem vergonha de Deus, devia ter vergonha dos seus pecados. Porque Deus, sendo esse pai tão maravilhoso, nunca teve vergonha de nós. E Ele escreve aqui essa declaração de amor para nós, dizendo que nós somos seus filhos. E não só filhos, mas herdeiro. Porque nós não temos um pai lascado, não. Nós não temos um pai pobre, nem um pai miserável, nem um pai de mão fechada, não.
A mão de Deus é tão grande que Ele sustenta o sol e a lua e os planetas, tudinho, e nada cai. Ele é muito grande. Eu me emociono quando eu falo de Deus. Porque eu te amo, Pai. E se eu pudesse, eu ia bem aí agora, rapidinho, só dar um abraço no Senhor e um beijo. Bem apertado, daquele bem apertado, sabe? Porque o Senhor é bom demais. O Senhor realiza até meus pensamentos. O Senhor me dá coisas que eu nem sabia que eu gosto. Eu não sei nem se eu vou conseguir pregar hoje. Porque o meu coração é só gratidão. Eu vim aqui só agradecer ao Senhor. Porque o Senhor sabe cuidar. O Senhor sabe amar. O Senhor sabe corrigir. O Senhor sabe ensinar. O Senhor sabe ajudar. Não teve uma coisa que eu pedi pro Senhor dizer não. Porque tudo o Senhor pode. Tudo o Senhor pode. Eu sou muito feliz por ter o Senhor na minha vida. Eu sou muito feliz. Você precisa ter essa revelação dentro de você. Porque o que eu estou falando para Deus hoje, aqui agora, não é algo que Ele fez só lá no meu passado. Não é algo que Ele fez por mim hoje. É algo que Ele fez ontem, hoje e sempre. Porque Ele conhece o início, Ele conhece o meio e Ele conhece o fim da história. Ele já está lá na largada. E está na chegada. E Ele está com medalha na mão. E não é de madeira não, nem de barro não. Porque Ele tem o melhor. Ele tem o melhor. E o que Ele quer de nós, sabe? O que Deus quer de nós é que você cruze a linha de chegada. Você seja fiel até o fim. E você corra. Porque Ele ama ver você correndo. Ele acha lindo ver você correndo. Seja feliz, queira viver. Diga para Ele todo dia: eu quero viver. Pare de ficar dizendo que quer morrer. Não faça esse tipo de oração de gente medrosa. Se você passar por alguma dificuldade, diga para Ele: Senhor, eu estou passando por isso aqui, mas eu quero viver. Eu quero continuar correndo. Que eu acho bom olhar para o céu e ver a grandeza de Deus. Olhar para mim e ver quanto pequeno eu sou, mas eu tenho um Pai tão grande. Você precisa ver Deus assim. Ele precisa revelar isso no teu coração. Você precisa querer conhecer Deus assim. Aí pronto. Acaba o medo, acaba a dor, acaba as angústias. E nada vai poder te separar do amor de Deus.
Versículo 26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente chora quando o Espírito de Deus fala no coração da gente, ou pela boca da gente. Porque quem está falando contigo hoje de manhã é Ele, o Espírito de Deus. Ele intercede, Ele é o nosso intercessor. Não bote outra pessoa nesse lugar, porque não tem uma pessoa melhor para interceder diante de Deus por nós do que o Espírito Santo. Ele conhece a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Conhece a nossa vontade, os nossos sonhos. E Ele sabe falar. Sabe falar e nos representar. Ele é o melhor advogado. Aquele que não perde uma causa e que tem todos os argumentos, que convence Deus para nos abençoar. Porque Ele sabe que nós somos fracos. Por isso Ele nos ajuda. Ele não nos critica quando a gente chora. Ele não nos rejeita quando a gente sente medo. Porque Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe. Por isso que Ele vem habitar em nós. Porque essa é a única maneira de um fraco se tornar forte. É a única forma. Continuando. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o segredo aqui desse versículo? Ame a Deus. Se agarre com Deus com amor. Porque as pessoas que amam a Deus de verdade, todas as coisas vão cooperar para o bem delas. Todas. Todas vão cooperar. Todas as coisas vão cooperar. Vai terminar bem. Você vai chegar inteiro. Não é só os pedaços, não é só as tiras, não. Inteiro. Na linha de chegada. Aí o apóstolo continua pregando, versículo 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só o segundo intercessor. Primeiro aqui o texto diz que o Espírito de Deus intercede pelas nossas fraquezas. Aqui nós lemos que Jesus também intercede por nós, diante de Deus. Para que nós não sejamos condenados, porque Ele pagou a nossa dívida, Ele pagou o preço do pecado. As consequências do nosso pecado, Ele levou sobre si as dores, o castigo. Você não precisa fazer da sua ida à casa de Deus como um pagar de pecados. Nós vamos à casa de Deus porque nós fomos perdoados. Porque nós somos libertos do
pecado, podemos servir a Deus com alegria. Não somos mais escravos do medo, e nem de Faraó, e nem do pecado. Cristo nos libertou. Porque quando o povo de Deus estava no Egito, Deus disse para Moisés dizer para cada família celebrar a Páscoa, que é uma representação da Santa Ceia, onde cada casa um cordeiro deveria ser sacrificado e o sangue daquele cordeiro ia ser passado nas portas e o anjo da morte não ia entrar na casa do povo de Deus. E aquele cordeiro era para ser assado e comido pela família. E se a família fosse pequena, era para reunir os vizinhos ali e comer tudinho, não deixar nada para o outro dia. Comer tudo. O cordeiro tinha que se entregar por inteiro. E naquele dia, Deus libertou o povo de Deus do Egito, da escravidão. Porque quando o anjo da morte passou na casa do povo de Deus, ele passou por cima. E na casa dos egípcios, que não tinha proteção, não tinha o cordeiro, nem o sangue do cordeiro, que representava o que Jesus iria fazer, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na casa dos egípcios, em cada casa morreu o filho mais velho. Desde a casa do faraó até o menor egípcio. Cada casa teve um velório. E o faraó, depois de ver o filho morto e o Egito todo gritando, chorando por cima, ele manda o povo de Deus embora do Egito. Foi o dia da libertação. Porque fazia dias que Moisés ia lá e dizia: Deus mandou te dizer, faraó, deixa o meu povo ir para me adorar. Só vai à casa de Deus, não é quem tem pecado que vai para pagar o pecado, para purgar o pecado, para sofrer as consequências dos seus pecados. Não, a nossa ida à casa de Deus e a nossa volta para a nossa casa, quando nós vamos, é porque estamos libertos do que nos impedia de adorar a Deus. Aí agora nós somos livres. Por causa do sacrifício de Jesus, eu posso ir à casa de Deus, porque eu sou livre para ir, livre para adorar. Não sou mais escravo de nada e nem de ninguém. Eu sou livre. Eita, glória! E quando eu termino de adorar a Deus na casa de Deus, que eu volto para minha casa, eu não volto pagando pecado. Eu volto mais abençoada ainda, mais forte, mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito de Deus. Eu tenho que ter essa mentalidade. E essa mentalidade, esse pensamento sair pela minha boca. Porque Deus vai cumprir na nossa vida essas palavras boas que estão saindo pela nossa boca. Eu vou para a casa de Deus porque eu sou liberto. E quando eu voltar para minha casa, eu vou voltar mais abençoado. É assim que você vai falar. Viu, vó? É assim. Aí Deus vai dar vida longa, com saúde, para nós estar sempre na casa de Deus. Porque nós somos livres para adorar a Deus. Nós não somos mais escravos de doença, nem de mal nenhum que nos impede de ir para a casa de Deus. Nós somos livres. Nosso problema que nós não podíamos resolver, Jesus já resolveu. Nos deu acesso a Deus, à casa de Deus, ao altar de Deus. E nós vamos, depois do culto, voltar para nossa casa mais abençoado para a glória de Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Nada disso. Versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diga glória a Deus. Não tem mais
barreiras. Não existe mais nada que possa nos separar do amor de Deus. Nem distância, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nem gente ruim, nem crises, seja elas emocionais, físicas, financeiras. Tudo que a gente passar vai nos levar para mais perto de Deus. Que agora que eu vou buscar Deus mais ainda, agora que eu vou orar mais ainda, agora que eu vou para a casa de Deus mais ainda, agora que eu vou amar a Deus mais ainda, e todas as coisas vão cooperar para o meu bem. É o que diz a palavra de Deus, amém?